dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, a aromaterapia, que é uma prática integrativa e também é uma possibilidade de autocuidado para os profissionais. Então, nós vamos fazer um episódio voltado para a nossa linha editorial, autocuidado, autoconhecimento e autonomia dos profissionais. Nós temos um estudo de Nata e colaboradores de 2011 e ela coloca que os enfermeiros lidam diretamente com a saúde integral, com o objetivo de cuidar da saúde física, mental e bem-estar de seus clientes. Assim, esses profissionais, a aromaterapia pode representar uma alternativa importante e utilizada no tratamento tanto físico como emocional dos pacientes. E por isso também ela se apresenta como uma possibilidade de autocuidado para os profissionais. Para falar conosco sobre essa temática tão interessante, apresento a enfermeira Suzane Aron. Suzana é estomaterapeuta, mestre em ciências pela Unifesp. Ela é aromaterapeuta e ainda está realizando uma pós-graduação em aromaterapia pelo Aromas da Terra. Suzana também tem um filho, uma filha e 3 netos. O Heitor, de 7 anos, a Fernanda, de 9 anos e o Bruno, de 13 anos, que são suas preciosidades. Mas ela também é mãe de pet, do Benjamin. Suzana, muito obrigada por aceitar o convite de conversar conosco sobre essa temática tão interessante e compartilhar a sua experiência, todo o seu trabalho voltado para os pacientes e os profissionais. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e como que a aromaterapia entrou na tua vida. A palavra é tua, Suzana. Muito obrigada, Letícia, primeiramente, né? Muito obrigada pelo convite, por se lembrar de mim, né? E falar desse tema tão importante e poder trazer um pouquinho, né? Dessa ciência. Hoje eu considero a aromaterapia uma ciência, né? Porque a gente fala assim que já é usada de forma milenar, né? A aromaterapia, mas é uma ciência do futuro, porque cada dia mais nós estamos vendo muitos trabalhos, evidências científicas, então não é um simples cheirinho, né, que a gente vai estar falando aqui, mas é baseado também hoje em evidências, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso também depois, né? Hoje eu estava até abrindo o PubMed, Letícia, Sim. E eu coloquei assim 10 anos, né? De 2014 até 2024. E só coloquei essential oils. Só essa palavra, só esse termo. Apareceu 19 mil publicações, né? Então, por isso que a gente fala hoje que cada vez mais as pessoas estão realmente, né, publicando e se interessando muito por esse tema. Então, eu vou contar um pouquinho como que a aromaterapia chegou na minha vida. Legal. Bom, eu sempre trabalhei, né? Eu sou enfermeira de formação, você já me apresentou, sou estomaterapeuta, trabalhei por mais de 20 anos na indústria, né? Trabalhava numa empresa inglesa e que trazia as tecnologias avançadas no tratamento das feridas. Legal. Feridas complexas, feridas crônicas, né? As feridas agudas. E eu sempre trabalhei na área educacional, né? Na área clínica e educacional, nessa empresa. E eu me aposentei no final de 2019, eu me aposentei, e em 2020 eu decidi fazer um curso. Sim. E eu, para ser sincera, eu nunca gostei muito dessas coisas assim. Não é que eu não gostava, né? Gostava das plantas, mas eu nunca... Quando a gente, como eu trabalhava sempre com a tecnologia avançada no tratamento das feridas, né? Quando eu ouvia falar sobre aloe vera, barbatimão e papaína, essas coisas todas, eu
sempre torci um pouquinho o meu nariz, entendeu? Olha, pois. Nunca fui muito, né, assim, né, nem buscava muito, assim, essas coisas, né? E aí, um dia, aconteceu que eu tinha um paciente que eu tratava em casa, fazia home care, ele era médico, cardiologista, Sei. e eu tratei, ele tinha uma úlcera arterial muito dolorida, né? E eu quase estava já dando alta a ele caiu, se machucou, enfim, né? O tratamento estava bem prolongado, já quase um ano eu fazia o atendimento dele. Sei. Então, um dia ele falou assim, Suzana, eu não quero mais que você venha. Aí eu até assustei, né? Ele falou assim para mim, eu tenho uma vizinha, me falou sobre aloe vera, e eu tenho aqui a plantação aqui de aloe vera, da babosa, né? Para quem não conhece, Sim. é a babosa. E eu vou usar na minha ferida. Ela explicou como é que tem que fazer para extrair a seiva, como é que tem que fazer a limpeza. E então, nós vamos encerrar por aqui meu atendimento. E você achou eu fiquei assustadíssima, né? Foi assim, ai meu Deus do céu. Mas ele era um médico conceituado, um cardiologista. Bem, muito bom. Ele fez o uso da aloe vera. E qual não foi minha surpresa? Cicatrizou. Em alguns meses. Cicatrizou 100%. Então, esse fato ficou na minha memória. E passou, mas passou, né? Passou. Não... Mas ele me chamou lá para eu ver, para tirar foto e tudo. Entendi. Como que ele fazia, e eu fiquei assim, abismada de ver aquele resultado em tão pouco tempo. Que fantástico. Bom, como eu estava falando, eu me aposentei em 2019 dessa empresa, né? E aí eu comecei a pensar, né? O que eu ia fazer, né, Letícia? A gente começa a pensar, ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vai buscando as coisas. E a doutora Beatriz e a Amada me chamou para fazer o curso de podiatria clínica. E eu fui fazer a podiatria. Sim. E com intenção, talvez, de começar um consultório ou voltar para um dos meus atendimentos de home care, né? Sim. Eu sempre gostei muito dessa parte. Então, eu fui fazer. E lá nesse curso, eu conheci os óleos essenciais. Ela me apresentou os óleos para o tratamento das onicomicoses, verrugas, aí para diversas áreas aí, quando a gente tem, né, utilização nessa área da podiatria, né? Sim. E eu comprei alguns para mim, comprei lá, eu falei, bom, já vou começar a usar, né? Já vou começar a atender os meus pacientes, vou comprar alguns. Então eu comprei o óleo, né? O óleo de orégano, que é excelente para verruga. Comprei cravo, o óleo de coco, que é para fazer, que é o óleo vegetal, né? Porque você tem que fazer essa mistura, né? Essa sinergia que a gente chama. E comprei mais ainda a lavanda, né? A famosa lavanda. E deixei aqui no estoque aqui em casa. E passou, né? Isso foi no final de janeiro de 2020, quando foi em março, né? Dia 17 de março, 16, 17 de março, a gente se deparou aí com a pandemia. E Foi. Né? Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Já não vou poder fazer meus atendimentos, porque eu estava começando. É diferente de você ter uma clientela já, Sim. E aí você tentar tocar aquilo, né? Sim. Eu não tinha nada, né? Aí então eu falei assim, bom, eu vou estudar esses óleos. Comecei a entrar em lives, essas coisas, né? E um dia eu entrei numa live e para falar dos óleos essenciais, comecei a aprender, né? E uma enfermeira, ela deu um depoimento que marcou a minha vida.
ela contou o seguinte, ela é enfermeira, casada com um médico neurologista, e um dia ele tomava remédios para dormir. Não sei os nomes dos remédios, mas ele tomava remédios para dormir. E aí um dia ela falou assim, mas para ele parar com tantos remédios, para dar uma atenção, né? Que ela estava falando de dar uma terapia com ele, né? E ele, lógico, porque hoje, né, muitas pessoas falam, isso aí é pseudociência. Sim, sim. Não é verdade? É assim que é falado, né? Ah, isso é pseudociência. Assim, tá bom, mas usa, e aí, mesmo sem você acreditar, mas usa. Então, naquele dia, ela falou assim para ele, você pega um óleo, né? A gente pode pegar aqui um olhinho, né? Você pega o óleo essencial e pinga no algodão. Legal. E cheira. A lavanda, na verdade, Sim. era a lavanda, né? Existem vários tipos de lavanda, tá? Porque a gente está falando, mas existem vários tipos. A lavanda que é sedativa e que traz esse relaxamento, né? Que produz essa fator ansiolítico para nós, é a lavanda verdadeira, que a gente chama, ou a lavanda angustifolia. E ela colocou, então, no algodão e falou para ele, você vai cheirar, né, algumas vezes antes de dormir, explicou como é que ele tinha que fazer, e aí ele fez. Só que ele não ficou só cheirando, né, como ela tinha ensinado. Ele pegou aquele algodão e pôs dentro do nariz. Então, vamos falar um pouquinho, né, os aromas, né, a gente sabe, né, a gente tem o nosso bulbo olfativo, né, e isso vai direto para o nosso sistema límbico, né? E aí ele fez isso, só que ele, quando chegou de manhã, ele não acordava, diz que ela que teve que acordar ele, chamar ele para ir trabalhar, porque ele não acordava. No meio da manhã, ele liga para ela, o que foi que você me deu? Por quê? O que aconteceu? Eu não consigo ficar acordado. Eu estou dormindo na frente dos meus pacientes. Eu vou ter que ir embora para casa, porque eu não consigo ficar acordado. Eu não consigo falar com nenhum. Mas o que você fez? Eu falei para você cheirar. Ele falou assim, mas eu pus o algodão lá dentro. Imagina, né? Que aí também ele usou, né? Lógico, de uma forma que não era, né, para ter usado, mas que marcou tanto para mim aquilo, que eu falei, nossa, gente, mas será que isso aí funciona, né? Porque um médico neurologista, né? Usou, dormiu desse jeito. Não, isso aqui funciona. Fui lá buscar meus olhinhos. E na época, eu tomava Rivotril para dormir. Sei. Então, eu olhava para aquele Rivotril e falei assim, não, hoje eu não vou tomar. Mas eu também não dormia. Aí eu ficava olhando para ele, mas eu não queria, eu relutava. Eu nunca gostei muito de coisa assim, de remédio. Tá? Eu nunca fui muito... Né? Mas tomava, né? E aí eu peguei o Rivotril e eu falei assim, hoje eu não vou tomar esse Rivotril, gente. Vou usar lavanda. Sei. Vou usar lavanda e da forma correta. Da forma correta. E aí eu vou usar lavanda e vamos ver o que vai acontecer. E aí foi a minha primeira experiência, foi com a lavanda. E a laranja é um cítrico, né? E esse cítrico, ele é rico em limoneno e ele também tem essa propriedade de dar alegria, né? Porque ele vai trabalhar também os nossos neurotransmissores, né? Sim. Só que na época eu não sabia nada disso, né? Estou falando aqui agora, mas eu não sabia nada dessas coisas, né? Eu falei, me falaram para usar, eu vou usar. Me falaram para usar, mas não fui questionar nada, eu só usei, né? E aí, nossa, eu tive uma noite incrível de sono. Jura? Então, foi assim que eu falei assim, não, realmente isso aqui eu preciso estudar mais, né? E como enfermeiros, a gente, né, gosta de estudar e saber o porquê das coisas, né? Sim. Então, eu fui atrás e comecei a fazer pequenos cursos, e fui aí para a formação em aromaterapia, e hoje eu faço a pós-graduação. O que também mudou muito, muito, muito a minha
a minha maneira de enxergar a aromaterapia. Por quê? Porque quando a gente faz só os cursinhos, começa só a pegar livrinhos e ler, você não tem a noção do quanto a aromaterapia, o potencial hoje da aromaterapia para as nossas vidas. Você não tem a noção. E aí também tem os cuidados que a gente tem que ter maior, né? Porque você começa a ouvir hoje, infelizmente, a gente tem as redes sociais, né? Que às vezes é infelizmente, porque se passa muita informação, mas também muita informação inapropriada, exato, né? E as pessoas usam inadvertidamente, porque não é que é uma coisa, o óleo essencial é natural, mas ele é a gente não pode deixar de falar que ele é um fármaco, na verdade. Exato. Ele tem propriedades, né, compostos químicos, né, que a gente vai ter os fenóis, o acetato de linalila, a gente vai ter ésteres, os éteres, né, os óxidos, os alcoóis, a gente vai ter toda essa família, né, da química que está presente. Então, você imagina que uma gota, você pega uma gota só do óleo essencial, ele já faz um efeito incrível, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de onde vêm esses óleos essenciais e qual a diferença de essência. Eu acho que é uma dúvida que nossos ouvintes podem ter. Você pode só falar um pouquinho sobre isso? Claro, vamos lá. Então, os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, e não são todas as plantas, né? São plantas que a gente considera as plantas aromáticas, né? E eles ficam em bolsinhas, né? Eles ficam retidos em bolsas, né? Que se chamam tricomas. E é o que eles vão dar o perfume daquela planta, né? Então, se você vai cheirar uma rosa, né? É porque você tem ali o perfume é trazido através do óleo essencial, que ali naquela planta, naquele momento, ele não é chamado de óleo essencial. Ele passa a ser chamado óleo essencial a partir do momento que ele é destilado. Então, é extraído essa planta, então pode ser de diversas partes da planta. As sementes, a raiz, né, o tronco, então a gente tem os óleos de resina, as flores, os frutos, né? E a maneira como isso é destilado muda um pouco, mas vamos colocar aqui as duas principais, seria a prensagem a frio, que é os cítricos. Então, quando você pega aquela casca de uma laranja e você espreme, não sai aquele líquidozinho? Sim. Aquilo é o óleo essencial da fruta. Qual que é a diferença? O óleo essencial, ele tem essa ação terapêutica. Ele não é um cheirinho apenas, diferente da essência. Você até tinha me perguntado sobre a essência. A essência, ela tem produtos sintéticos, né? Então, ela vai produzir, você vai pôr aquelas varetinhas e tal, vai pôr aquela essência, vai te dar um cheiro na sua casa, né? Aqui não, nós estamos falando de propriedades terapêuticas, né? Em várias ações, porque no momento em que você faz o cheiro aqui, né? A gente tem aqui os nossos nervos, né? O bulbo olfatório, que vai levar diretamente para o nosso sistema límbico, né? E vai atuar, né, no nosso sistema nervoso central, tá? E ele também vai cair na nossa corrente sanguínea, seja através, porque imagina que você está inalando, vai também para os nossos alvéolos pulmonares, ele também vai cair ali também na corrente sanguínea, né? Também a gente pode ter o uso tópico. E isso sempre foi estudado, e aí a gente está falando assim, a gente pensa que é de hoje, né? Mas é uma área, uma ciência milenar, né? Então, você imagina lá no Egito, né? Onde a gente pode começar ali falando um pouquinho há 5.000 anos atrás, que aquelas múmias eram encontradas perfeitas.
E o que eles encontraram ali? Os perfumes naqueles alabastros, né? Aqueles perfumes ali que faziam o quê? Faziam a conservação daquele corpo, né? Aí a gente vai ver desde da história bíblica também quantas citações bíblicas nós temos em relação aos óleos essenciais, né? Legal. Legal. Então, e isso foi, então, induzindo aí aos estudos, né? Sim. Até chegar a essa ação, assim, que a gente foi buscar, ação terapêutica. Você imagina que lá na Bíblia, né? Então, para você ter uma melhor... que eles colocavam, né? Para você te levar, assim, né, a uma relação, né? Um relacionamento com Deus, com o divino, né? Como queiram aí chamar, aí a gente vai... eles usavam as ervas, né? Que eram queimadas ali, né? Não era nesse formato do óleo essencial, mas eram ervas que eram queimadas, né? Era um incenso, né? Jesus ganhou incenso, mirra e ouro, né? Hoje é um óleo essencial, um frankincense, e a gente chama ele de rei dos óleos, né? Que é o incenso, que era o incenso na época, que essa árvore cresce numa região seca, desértica, né, no deserto ali de Oman, daquela região toda, e ele hoje indicado para ações terapêuticas, até para mal de Parkinson, para vários tipos de doenças, né? Como é o nome? Ele se chama olíbano, né? O frankincense. Em inglês é frankincense, que é o incenso, mas vem da árvore da boswellia, tá? Que legal, que legal. Então, você vai ver todos os relatos, né? Jesus também, ele recebeu um banho de nardo, né? Que é um óleo essencial, né? Um perfume de nardo, lavaram os pés de Jesus antes dele passar pela crucificação, né? Com óleo de nardo. Então, você vai ver relatos bíblicos. E isso veio vindo, né? Até a chegar nos nossos... agora, né, no nosso tempo, mas a palavra mesmo, aromaterapia, foi cunhada em 1932 por um francês, um químico francês, que deu esse nome, né? Que cunhou o nome aromaterapia. Ele era um químico e ele sofreu uma queimadura no laboratório. E ele, vou contar assim por alto a história, mas ele banhou, ele já tinha sido o médico, né? Ele já tinha falado que ele ia para amputação daquele membro, né? Que ele não tinha o que fazer. E ele começou a usar a lavanda. Ele trabalhava com essas plantas, né? E ele começou a se banhar com a lavanda até que ele reduziu nessa ação, né, da queimadura, né, que você sabe que vai propagando, né, ela vai e ele evitou a amputação do membro. E foi ele, então, o primeiro que é conhecido, né, que cunhou o nome de aromaterapia. Então, chama René Gattefossé. Então, foi um químico muito famoso, e daí, então, começou aí essa história. E a gente não pode deixar de citar que nós estamos falando, né, como enfermeiros, e foi usado na Guerra da Crimeia por Florence Nightingale. Foi a primeira enfermeira que usou os óleos. E ela pingava, então, na fronte dos soldados, né, o mesmo óleo, né, o óleo de lavanda. Lavanda a gente fala que é a rainha dos óleos, né? Sim. E ela pingava, e aí isso promoveu o quê? Um bem-estar, né, para aqueles soldados, né? Mas ainda, né, não pensando na ação terapêutica, mas foi dessa forma. E depois veio uma enfermeira que também ficou muito famosa e que começou a usar também dessa forma, né? A Marguerite Murro. Ela está até
você quiser ler aí o nome dela, ela está até nessa publicação que você comentou aí no início. Ah, bacana! Ela foi a enfermeira que começou a usar os óleos essenciais, e agora eu não sei se você conseguir olhar aí no estudo, fala o ano, que eu não vou me recordar aqui, mas ela foi uma aromaterapeuta, né? Uma enfermeira aromaterapeuta, ela abriu a primeira clínica de aromaterapia, e aonde ela implantou, então, começou a implementar os cuidados terapêuticos, né, em seus Fantástico. Através de massagens e de outros cuidados, né? Então, foi dessa forma. Acho que tem essa história, né? Acho que foi um crescimento, né? Mas é uma técnica, né? Que a gente fala, né? É um uso milenar, né? Sim. E no Brasil, Suzana, quando que ela começou a ser usada para ela chegar a ser reconhecida como uma prática integrativa? Então, na década de 60, né, com os movimentos, né, de hippie, de trazer coisas mais naturais, é que a aromaterapia ela foi reconhecida como uma prática integrativa dentro das práticas integrativas, que naquela época não se chamava práticas integrativas, mas se chamava medicina alternativa, né? Eram algumas delas começou então nessa, né, por volta desse ano na década, né, de 60. E eu queria que você falasse um pouquinho como ela pode ser usada também pelos profissionais, como um autocuidado, como uma pessoa para promover um bem-estar, né? Nesse momento pós-pandemia que nós vivemos. Então, acredito que ela também pode ser uma ferramenta, né? Uma possibilidade de bem-estar para os profissionais. É isso mesmo? É isso. Antes de falar nessa parte também do enfermeiro poder usar para o seu próprio autocuidado, Legal. E porque também a gente viu que pós-pandemia, a aromaterapia, assim, teve um romper muito forte aqui, né, no Brasil, né, conhecendo os óleos, vieram empresas, né, também, que trouxeram os óleos essenciais, então foi um boom muito grande na aromaterapia, né, durante e pós, né, esse período que a gente está vivendo agora, pós-pandemia, que a gente pode falar assim. E realmente eles podem ser usados tanto na prática, porque a gente tem que cuidar, né, de quem cuida, né? Então a aromaterapia ela vem para trazer esse equilíbrio na nossa prática diária, porque imagina esses enfermeiros que trabalhavam, fico imaginando nas UTIs durante a própria, né, a pandemia, né? Então isso cresceu muito, né? E eu acho que ainda não introduziu assim nos hospitais, mas os enfermeiros, os profissionais da saúde estão buscando cada vez mais para poder se cuidar, né? Usando os óleos essenciais. E também, por incrível que pareça, hoje eu estou falando isso porque eu participei de um simpósio internacional nesse final de semana, e lá uma enfermeira, a palestra dela foi sobre a enfermagem e a aromaterapia. Que legal. E como que hoje se está implementando em todas as áreas a aromaterapia. Olha que incrível, para a saúde da mulher, na obstetrícia, você pode usar para facilitar o trabalho de parto, usa os óleos essenciais ali dentro da própria sala de parto. Sim. Nas UTIs, em centros cardíacos, e ela foi trazendo isso, que me chamou muito a atenção, foi com as evidências já que ela trouxe, né, muitas publicações em cada área da enfermagem, na pediatria, né? Legal. Então, você vê que na psicoaromaterapia, né, na área da neurociência,
né? Então, isso está crescendo cada vez mais, Letícia. É um mundo, é um universo, que eu gosto de falar. É um universo, porque você pode usar em todas as áreas, e lógico que a gente pode usar, né? Porque a gente tem aqui até baseada, né, nesse próprio trabalho, a gente viu que essas práticas integrativas, elas, baseada nisso, é que os enfermeiros trouxeram aí essa base para você usar, né, no ambiente tanto hospitalar quanto, né, na sua própria casa, né, para as questões de ansiedade, para sono, dores. Que legal. Todas essas questões que hoje, né, envolvem as pessoas, né, doenças que envolvem a nossa pele, né? Eu, como estomaterapeuta, posso falar também até no tratamento das feridas, né? Já existem várias empresas que já estão usando lá. Você pega lá para um sabonete para limpar a ferida com copaíba e melaleuca, né? Não sei se você tem acompanhado isso, mas a própria indústria está incorporando os óleos essenciais para o tratamento também das feridas, né? Que bacana. Ô Su, e a terapêutica depende também de qual a via que essas moléculas são administradas, né? Então, ela pode ser inalatória, como você tinha comentado desde os seus exemplos, via cutânea e também por ingestão oral? Comenta um pouquinho. Vou começar aqui mostrando um pouquinho aqui. A inalação pode ser feita através de um difusor, tá? Legal. Então, você pode usar o difusor, esse aqui é um difusor ultrassônico, porque ele vai trabalhar as moléculas, né? Sim. Você vai colocar no compartimento a água, você vai pingar algumas gotas de óleo essencial, você pode combinar alguns óleos essenciais, e essas partículas, então, né, por ação aí deste ultrassônica, né, que elas vão ser dispersas no ar, e você vai estar fazendo uso, né, sem, às vezes, nem perceber, você vai entrando aqui no nosso olfato, né? O olfato ainda é um dos nossos sentidos, né? Que ainda como que se fala, assim, talvez não menos estudados, mas assim de difícil compreensão, né? Sim. Porque o olfato nos traz tantas memórias, né? As memórias olfativas, né? Você cheirar um café e você lembrar lá da casa da sua avó, né? Sim. Aquele café com bolo, você cheirar um bolo, você já vai dizer, nossa, tá saindo um bolinho aqui, não tem essa? Tem. Poxa, é maravilhoso isso, essas memórias afetivas. Incrível, né, a memória. Até para o mau cheiro é bom, às vezes, também a gente também sentir, porque aquilo, se é uma coisa que não é boa, né, que é perigosa, a gente tem que, né, pegando fogo. Imagina se você não tivesse, né, essa sensibilidade aqui do seu olfato, não é? Então, a gente também algo que vai trazer também, né, a gente tem que sair e fugir, né? Porque tá São benefícios, né? Isso, me fugiu aí a palavra, mas é isso. Então, a gente pode usar através de um difusor, a gente pode pingar uma gota na mão e levemente você vai fazer eu não tenho um difusor, como que eu faço? Então, você pode fazer levemente e faz uma conchinha. E aí eu gosto de falar assim, que a gente tem que inalar assim, bem consciente, sabe? Colocar teus pés no chão, no momento de você estar numa meditação, sozinha, né? Você quer trazer uma paz, você está com um momento de ansiedade, pessoas que lutam contra, né? Hoje, tantos transtornos, né? Pânico, por exemplo. Então, vai lá. Um dia eu estava numa feira
E a menina, nossa, mas ela começou a passar tão mal que eu fiquei assustada de ver, assim, ela tinha transtorno do pânico, né? E aí eu já tirei porque assim, aonde eu vou, Você leva. eu tenho minha bolsinha com meus olhos, né? E aí eu já coloquei, falei, vai cheirando, vai se acalmando, cheira pelo menos uns segundos, né? Uns 30 segundos, solta, depois mais uma vez. E aí ela foi se acalmando, ela falou assim, nossa, que é isso que eu nunca vi, né? Então, nossa, é tão gostoso, porque você vai levar o bem-estar para aquela pessoa, né? Então, foi uma resposta muito gostosa. Então, essa é a forma aromática. Você pode pingar no algodão, como eu contei no início, pode cheirar. Tem uns stickzinhos hoje que a gente também coloca no algodão e cheira, né? Então, você pode fazer, por exemplo, eu estou com problema respiratório, as ites da vida, né? Então, eu vou ferver a água, mas não pode colocar o óleo essencial na água que está fervendo. Você tem que esperar um pouco para ela esfriar um pouco, aí você vai colocar, né, o óleo essencial, aí próprio para as áreas respiratórias, então a melaleuca, o limão, uma erva baleeira, né? Você coloca ali, faz essa sinergia, coloca aquela toalha, lembra que a gente fazia aquela inalação? Nossa, super funciona, né? Então, são formas aromáticas. Sim. A segunda é a tópica, o uso tópico. Então, você vai fazer uma massagem. Então, você vai pegar um óleo vegetal, tá? Um óleo vegetal, pode ser um óleo de coco, óleo de girassol, né? Sim. Pode ser um óleo de linhaça, óleo de abacate, tem vários, amêndoa doce, tem vários, né? Cada um com as suas propriedades também, e que são riquíssimos, né? Aí você coloca esse óleo vegetal, já faz a sua mistura, você pode misturar sempre assim num vidrinho. Eu tenho aqui uma beckerzinha, porque eu faço energias, mas sempre assim num vidro, né? Numa porcelana, tá? Nunca no plástico, porque o óleo essencial, ele pode danificar ali o plástico, né? E você vai inalar plástico em vez do óleo essencial. Então, não é recomendado o uso de plástico, mas os vidros. E aí você prepara a sinergia que você quer e faz a massagem. Então, sempre usando os pontos de circulação, aqui os pulsos, a nuca, atrás da orelha. Você pode fazer aqui na coluna, que é bem inervada, na planta dos pés, faz uma massagem, né? Tem até a reflexologia hoje, né? Faz aquela massagem bem poderosa. Nossa, é muito relaxante, né? Para as pessoas que não conseguem dormir. E o uso hoje oral, ele é bastante polêmico, viu? Muito polêmico. Ele vem mais da aromaterapia francesa, né? Mas aqui no Brasil ainda é bastante polêmico esse tema, no sentido da ingestão. Se usa a ingestão, sim, mas eu não recomendo, por exemplo, você pôr numa água que vai tomar, óleo com água, não vai misturar. Então, né, você pode aromatizar, saborizar uma água, mas não ter um efeito terapêutico. Porque aí a gente tem que lembrar, né, que ele é todo metabolizado no nosso fígado, então tem que saber tomar numa cápsula gastroresistente, né? Então tudo isso tem que saber fazer dosagem certa, isso tudo é um aromaterapeuta que vai te indicar para você saber usar. Mas assim, como a gente ouve hoje muitas vezes em redes sociais, pode tomar, não sei o quê. Sim. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Os óleos essenciais, Letícia, eles têm o poder de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, eles vão trabalhar os nossos neurotransmissores, vão elevar, né? Dopamina, o GABA, né? Vão trabalhar, né? Acetilcolina,
né? Então, todos os nossos neurotransmissores. É incrível essa área também das nossas emoções e dos nossos sentimentos, porque a aromaterapia, como eu falei, no momento que você vai inalar, você vai estar trabalhando o nosso bulbo olfativo, que está direto ligado à nossa, né, o sistema límbico, a amígdala cerebral. Hoje é um investimento você ter um difusor, né? Existem vários no mercado, mas eu sempre falo, compra um bom, porque é um investimento. Porque às vezes a gente vai, né, corre e compra, eu vou comprar um baratinho. Não, sim, sim. Compra um bom. Porque ele, além dele ele alcançar né, 30 metros, às vezes no ambiente, na sua casa, ele não vai quebrar com facilidade, você vai ter Eu tenho os meus aqui que eu tenho há mais de anos, né? Mas, Suzana, eu não tenho como comprar agora. Então, eu faço o seguinte, o que eu indico? Faz o que é o simples. O que é o simples? Bolinha de algodão, todo mundo tem uma bolinha de algodão. Pinga e cheira. Já vai fazer aquele efeito maravilhoso. Você pode usar 2, 3 óleos, então a lavanda que vai te trazer essa tranquilidade, a paz, e pinga lá o olhinho de laranja junto na bolinha de algodão e cheira. Só que a gente tem que cheirar de forma intencional, entendeu? Então não é assim, acabou, não. Você tem que fazer uma inalação profunda, soltar devagar umas 3 vezes, tá? E faz o uso tópico. Eu gosto muito da massagem, a massagem terapêutica, né? Inclusive, hoje os massoterapeutas estão usando por demais, né? Os óleos essenciais nas massagens. Faça massagem com óleo essencial, né? Você pode comprar um óleo, só não recomendo essas coisas assim, eu tenho óleo de amêndoa, comprei ali na farmácia, tem cheiro? Tem. Tem perfume? Tem. Então, ele tem sintético, não usa. Nunca usa misturando com óleo essencial. Tem que ser prensado a frio. Não tem nada. Pega seu óleo, o seu azeite. Todo mundo tem azeite em casa. Azeite de oliva, ele é prensado a frio. Então, é uma forma, assim, bem simples de eu estar falando aqui. Mas pega seu azeite que você tem em casa e use ele. E faça massagem com óleo essencial. Maravilhosas dicas, né? Preciosas, né? Que qualquer pessoa pode adotar. E, claro, com óleo essencial, isso, né? Com tudo que você trouxe, os exemplos aí, realmente são fantásticos para que a gente possa, né, buscar maior equilíbrio e ter maior bem-estar, né? Acho que esse é um dos grandes, né, a grande possibilidade, né, terapêutica que o óleo essencial pode trazer para os profissionais, né, menina? Eu estou fazendo um curso e voltado para a aromaterapia no tratamento das feridas, para aquelas pessoas, Letícia, que nem você falou, uma coisa simples, o que você pode dar de dica? Para pessoas que estão em casa, às vezes você está com o seu filho, queimou ali, espirrou o óleo, se queimou, o que eu posso fazer? Então, não é para profissionais da saúde, né, visando assim, só para o enfermeiro. Não, o meu curso, eu pensei nas pessoas para dar essas dicas simples. Legal. De como cuidar das feridas em casa, ou de algum idoso que você tem. Às vezes você tem que cuidar da sua mãe que está acamada. Todo mundo tem hoje, cuida de alguém. Prevenir, né, uma lesão, como a gente conhece, que fica tão complexa depois, quando a gente não tem ações práticas no início, né? Nossa, que dica excelente, Su. Parabéns pela trajetória, né, e pelas descobertas, né, que você teve nesse percurso com tantas experiências próximas e que te trouxeram até a aromaterapia e tudo que você tem feito já para ajudar as pessoas, os profissionais e principalmente, né, a população em geral, não é? Então, muito obrigada, viu, por compartilhar conosco essa rica experiência e por aceitar, né, estar aqui conosco conversando sobre
essa alternativa, né? Essa terapia integrativa, como a gente chama hoje, né? Então, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Pela oportunidade. Imagina. Espero que você tenha tido vários insights e se inspirado, principalmente para o seu autocuidado. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Um grande abraço.